Eu quero começar as minhas colocações relembrando que deve existir, por parte de todos os vereadores, uma responsabilidade maior com a questão dos pareceres sobre as diferentes matérias que chegam nessa casa. É uma prática antiga aqui, se redigir um parecer padrão, para que o vereador não tenha nenhum trabalho de analisar nada, é só assinar aquilo ali. Então todos têm essa obrigação de estudar o assunto, talvez até a exaustão, para depois dar o parecer, dependendo da comissão que ele faz parte, e se ela estiver incluída no processo. Eu observo aqui ao longo do tempo, já vi absurdos feitos nessa casa. Vereador dá entrada um projeto de lei que não é da alçada dele fazer. Projeto de lei que fere a Constituição brasileira, e os colegas, para não aborrecer o autor do projeto, votam a favor. Eu tenho vários exemplos. Quando eu era prefeito, eu rejeitei alguns desses projetos. Às vezes o vereador faz a coisa já com a má intenção premeditada, porque na hora que os colegas aprovam e o prefeito veta, aí ele sai dizendo por aí afora: olha, eu fiz, agora o prefeito ou a prefeita foi que não concordaram. Então essa casa, se quer ter um respeito maior dos setores mais inteligentes, mais organizados da população, ela deve ter esse cuidado. A dimensão de um escândalo deve ser da importância que o assunto tem, e não do que algumas pessoas querem que tenha. Tem pessoas que são espécies de Marias escandalosas, que criam escândalo em tudo, principalmente nas coisas feitas pelos adversários. E tudo é escândalo, tudo é escândalo, tudo é escândalo. Hoje eu estava lembrando de um desses escândalos que se fala de vez em quando aqui no microfone, ou por aí afora, do falso médico do hospital de Sertânia, no tempo que era prefeito. Isso aconteceu tantas vezes na história de Sertânia, já foi dito aqui, de médicos se infiltrarem ali, às vezes com documento falso, e enganar o pessoal. Já tinha acontecido antes várias vezes em Sertânia, e no meu tempo aconteceu também. Mas no meu tempo, só no meu tempo, foi rotulado do escândalo do falso médico. Curiosamente, ou por ironia do destino, no governo do senhor Gustavo Lins, os senhores propagadores do escândalo do falso médico no meu governo tiveram que engoliram caladinho a presença de um falso médico no hospital de Sertânia no governo deles. Inclusive foi uma causa ainda pior. Ele foi preso em custódia, e o agente me falou que ele iria ser processado, que ele estava aperreado, disse que desgraçou a vida dele aquela história toda. Mas eu fui com um advogado e comprovei do que tinha acontecido. Como é que fica então? Esse é um assunto que o pessoal deveria ter um pouco mais de ética e de pudor ao se referir a um assunto dessa natureza, porque o médico tem intimidade com muitas coisas dentro de um hospital. Então fazer referência a isso só para causar desgaste na história de alguém e ficar caladinho, eu não vou dizer calado como não, mas ficar caladinho quando a coisa acontece no governo deles, isso aí é uma coisa que nós podemos chamar de uma postura comprometida, demagoga e irresponsável. Então tem muitos escândalos que se fala por aí, que a gente fica procurando qual a dimensão deles. Teve um escândalo de um concurso público
qual foi o escândalo? O que foi que aconteceu? Vá perguntar aos adoradores dessa história de escândalos que não sabem explicar o que foi que aconteceu. 3 pessoas se inscreveram no concurso da prefeitura e já tinham cargos comissionados. Então se supôs que eles queriam passar no concurso para uma função inferior e depois ficar no cargo comissionado numa função superior. Esse foi o escândalo. E o que aconteceu realmente? Só um funcionário fez esse concurso e nunca assumiu. Então, qual foi o prejuízo dado ao município? O que foi que houve de errado? Mas continuam com esse escândalo na ponta da língua, repetindo, por quê? A gente tem, às vezes, pode ser até um pouco deselegante dizer, falta condição intelectual para criar um discurso de qualidade, de consistência, e fica repetindo essas baboseiras o tempo todo, enchendo o saco do povo, dando uma demonstração mesmo de pouca inteligência, de pouco compromisso com as coisas, e do compromisso de vir aqui para trabalhar. Que tem gente que acha que tem o direito de vir para aqui fazer molecagem. É coisa de moleque mesmo, essa repetição. Devia se ter um pouco mais de ética sobre isso. Porque a nossa função de vereador, ela tem que ser de batalhar por coisas úteis e responsáveis. Eu reclamei aqui, alguns meses atrás, daquela questão de Cruzeiro do Nordeste, do processo daquela questão da doação dos terrenos. Alguém me disse aqui na mesa, não me lembro bem, que estava sendo resolvido. Estava sendo resolvido coisa nenhuma. Aquele povo que construiu mais de 60 casas ali, crentes que estavam construindo as 60 casas no terreno deles mesmos, que era da prefeitura e foi doado a eles, agora vão ser procurados pelo dono anterior do terreno, já que a juíza desmanchou tudo, e vai cobrar de cada um o valor do terreno da casa que eles fizeram. Porque a juíza que saiu daqui de Sertânia, a antiga, que foi embora, graças a Deus, Deus a leve, ela achou que a doação foi errada, porque segundo a interpretação dela, tem a lei que tem aí que autoriza a distribuir terrenos, só se pode distribuir aqueles terrenos na zona urbana. E na visão dela, Cruzeiro do Nordeste não é zona urbana. Mas eu sei que é, porque foi no meu governo que começou a se cobrar IPTU ali. O povo foi quem pediu que a prefeitura fosse fazer a cobrança para legalizar mais as coisas. Como é que um lugar que paga IPTU não é zona urbana? Pois bem, ela desmanchou tudo, a doação de 169 casas que eu fiz. O pessoal satisfeito, depois quando iam fazer a assinatura da escritura atrás disso, o doutor Bartolomeu Brasiliano entrou com ação popular lá na justiça para anular essa doação. Posteriormente, quando ele viu o desgaste grande para cima dele, de muita gente insatisfeita, porque perdeu o terreno que tinha ganho, e ninguém sabia quando iria ser resolvida essa questão, ele foi no fórum e tentou retirar a ação. E não era mais permitido. Então agora saiu uma sentença no Tribunal de Justiça de Pernambuco, dando provimento àquela ação, e desmantela-se tudo. O terreno que era da prefeitura, onde o pessoal fez as casas, voltou para a família Fontes. E o terreno que nós trocamos com ele, que hoje foi vendido ao governo federal para os sem terra ocuparem, hoje pertence à prefeitura. Como é que vai se resolver isso? E eu adverti aqui para que a prefeitura colocasse um advogado também, que ela é parte interessada. A não ser que tenham feito alguma coisa, eu não estou sabendo. Se tiver alguma novidade sobre isso, eu abro uma parte aqui para qualquer um dos vereadores fazer esse esclarecimento. Como ninguém se manifesta, é porque não foi feito nada mesmo. Então isso é um escândalo de omissão de responsabilidade.
24 anos que vem durando aquela questão do Cruzeiro do Nordeste. Desde o tempo que Marcelo desapropriou toda a área, as casas construídas há muito tempo, ele desapropriou para dar os terrenos ao povo, para poder o pessoal escriturar suas casas, tudo certo. Houve um problema na justiça e a coisa foi, até que um dia, numa reunião que eu fiz lá em Cruzeiro do Nordeste com a comunidade, no salão paroquial, eles pediram que eu, como prefeito, me empenhasse para resolver aquilo. Eu prometi fazer tudo para, antes do término do meu governo, eu entregar aqueles terrenos a ele, o direito de eles fazerem a escritura. Doutor Gilvan demorou, eu pressionei até que ele realmente deu o despacho final, e a partir daquele momento os terrenos realmente eram da prefeitura e poderia se fazer a doação. Eu procurei apenas cumprir com minha palavra. E depois de tudo feito, o vereador e o advogado e ex-vereador doutor Bartolomeu Brasiliano, eu não gosto de falar o nome porque não morreu e não tem assim alguém que possa ver, que possa dizer alguma coisa sobre isso, mas eu estou apenas falando no trabalho que ele fez. Entrou com a ação popular, colocou as pessoas sem consultar as pessoas, e então criou-se todo esse tipo de problema. Vamos ver se, a partir de agora, se faz alguma coisa para resolver aquilo, porque o povo vai querer saber por quê. Já tem gente até me procurando para pedir melhores informações sobre essa sentença que foi dada. Marcelo Lafayette governou Sertânia de 89 a 92. Era numa época de uma prefeitura de poucos recursos. Mas ele, por uma questão de um compromisso que tinha com o vice-governador de Pernambuco, Roberto Fontes, se não me engano, ele procurou resolver aquele problema, não conseguiu, e nós vemos hoje que, passado 4 anos desse governo, ele nada fez para poder resolver o problema daquela população. Isso tem que ser dito aqui, porque é a mais pura verdade. A gente tem que dizer. Para concluir, senhor presidente, eu queria fazer umas considerações sobre a minha candidatura a vereador de Sertânia, mais uma vez. Eu sou candidato a vereador porque eu tenho certeza, modéstia à parte, que ainda sou útil, ainda serei útil a essa casa. O meu capital é a experiência de vida que eu tenho. Antes disso aqui existir, eu já era vereador e trabalhei muito para que esse prédio fosse construído, para que nós tivéssemos autonomia, que nos reuníamos lá em cima da prefeitura e a interferência era grande. Eu tenho certeza que a minha experiência, aliada à boa fé, ajuda muita coisa aqui a acontecer de forma correta. Às vezes sob uma pressão infernal, incompreensões e até agressões pessoais, morais, não físicas. Mas a gente tem mantido uma linha de conduta de trabalho nessa casa. 1 minuto, vereador. Então eu continuo na luta, vou tentar me reeleger mais uma vez, para continuar trabalhando aqui, ajudando, porque a função dos políticos, a principal função do político é trabalhar para melhorar a qualidade de vida do povo. Não é para se exibir, não é para viver com bravatas, não é pensando em fazer, de enriquecer com dinheiro público. A principal função do político é criar condições melhores de vida para a população. Se ele não fizer nada para que isso aconteça, ele comprometeu sua função. E é preciso que o povo saiba examinar isso. Tem muita gente nesse país que se pendura ao cargo, ao mandato eletivo, como o morcego se pendura no teto.
mas não dá demonstrações no dia a dia de utilidade mesmo para com a população. Conclua, vereador. De ajudar a modificar e melhorar as coisas. Então é preciso que a pessoa cumpra com sua função e não chegue com tanta disfarçatez pedindo voto ao povo, sem dizer ao povo por que o povo deve votar nesses políticos. Senhor presidente, muito obrigado.